Eu vou mostrar para vocês aqui uma revisão de escopo de uma dieta à base apenas de proteína, fazendo essa exclusão de vegetais, legumes, como isso pode ser danoso, tanto a nível da saúde cardíaca, para poder estabelecer uma maior probabilidade de ter uma doença coronariana, por exemplo, com excesso de gordura saturada, também pela falta de fibra. Além que disso, que pode ser linkado também uma probabilidade de desenvolvimento de alguns tipos de cânceres, né? Bom, aqui a gente vê que a dieta carnívora, né, uma revisão de escopo de evidências atuais, potenciais benefícios e riscos. Ela é de 2026, tá? Ela é recente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nos últimos anos, tem sido observada uma mudança internacional clara em direção aos padrões alimentares baseados em vegetais. Paralelamente, uma abordagem alimentar exclusivamente baseada em alimentos de origem animais, a chamada dieta carnívora, tem recebido atenção crescente, especialmente nas redes sociais. O uso da hashtag carnívoro no Instagram, por exemplo, contava com aproximadamente 2,6 milhões de publicações em 28 de novembro de 2025. Tá? Vocês vejam quanto que essa dieta à base apenas de proteína, ela vem ganhando um espaço cada vez maior. Só que isso é um problema, porque ela vai contra totalmente os consensos de nutrição e medicina, principalmente os consensos de cardiologia, onde pede-se que o consumo de gordura saturada seja abaixo ou no máximo 10%, comparado com gordura poliinsaturada. Tudo bem? Então, até o momento, não existe uma definição padronizada da DC, tá? Dieta carnívora. Em geral, ela é caracterizada pelo consumo exclusivo de alimentos minimamente processados de origem animal, incluindo carnes, vísceras, peixes, vegetal, frutos do mar, ovos, gorduras animais e quantidades variáveis de laticínios integrais. Alimentos de origem vegetal são totalmente eliminados, enquanto carboidratos e produtos ultraprocessados são amplamente evitados, quando não excluídos. Tudo bem? A parte de você tirar ultraprocessados é algo bom. O problema é quando você faz a retirada de leguminosas, vegetais, verduras, legumes. Então, a carne vermelha geralmente forma a base da dieta. A variante mais estrita é conhecida como Lion Diet, que seria a dieta do leão ali, que consiste apenas em carne vermelha, sal e água. Aí daí eu te pergunto, que boi você coloca sal para um leão comer na selva, né? Já começa por aí. Pelo perfil nutricional, a dieta carnívora pode ser enquadrada entre os padrões low carboidrato, low carb ou high fat. Dependendo da ingestão proteica, um estado metabólico cetogênico pode ser alcançado. Dificilmente acontece um estado cetogênico aqui, pois a gente precisaria de um consumo de proteína bem baixo e uma quantidade de gordura alta. Normalmente, o pessoal da dieta ali, carnívora, da dieta da selva, da dieta do leão, enfim, são indivíduos que fazem um alto consumo de proteína, bem como também de gordura. E para você chegar no processo de cetoacidose ali, você precisa ter um consumo de proteína baixo, porque o alto consumo de proteína, você consegue fornecer glicose através do que a gente chama da gliconeogênese, né? Formação aí de glicose através de aminoácidos, como a propalanina, por exemplo, ali, que pode ser transformada também. Tá. Diversos benefícios são atribuídos à dieta da selva ou à dieta carnívora nas redes sociais, incluindo melhora de doenças crônicas como diabetes, dislipidemia, hipertensão e condições gastrointestinais, além da redução de peso e melhora de desempenho físico cognitivo. Lembrando que 99,9% desses benefícios pontuais aqui são de autodeclaração. Eu entro na rede social e falo que eu tive uma melhora clínica a partir desse tipo de conduta dietética. Se é verdade, nós não sabemos, porque o autorrelato não é que pode ser, que deve ser excluído totalmente, mas aqui a tendência para usuários desse tipo de dieta é complicado. Um argumento frequentemente utilizado é a eliminação dos chamados compostos antinutricionais presentes em alimentos vegetais, oxalato e etc., que é ácido oxalático, taninos, gaitrênicos e saponinas. Por exemplo, você encontra normalmente ali no feijão, e alguns chamam de ração do governo, inclusive, e normalmente elenca essa má digestão ali de ferro, M, a esses compostos antinutricionais. Só que dá para você reduzir
muito isso fazendo remolho, né? E você não vai deixar de absorver o ferro M ali completamente por conta de fatores antinutricionais, né? Como oxalato e taninos ali. Então, de modo geral, você fazendo um remolho, você vai ter ali tranquilo, não vai ficar com desconforto gástrico nem nada do tipo, que pode prejudicar a biodisponibilidade de nutrientes e desses efeitos potencialmente tóxicos, né? Embora o teor desses compostos possa ser reduzido por diferentes técnicas de processamento, como eu falei anteriormente, eles são inteiramente excluídos na dieta carnívora devido à retirada completa de alimentos vegetais. Essa exclusão pode evitar uma possível interferência na absorção de nutrientes, mas ao mesmo tempo reduz a ingestão de fitoquímicos, promotores de saúde, fibra alimentar e micronutrientes essenciais, principalmente pela própria questão do fitoquímico aqui, pela própria questão do consumo de frutas ali e tudo mais, né? A evidência científica atual sobre a dieta carnívora limitada, estudos de casos antigos como o de William e Stephenson, bem como estudos observacionais iniciais sugerem possíveis benefícios à saúde, mas também indicam risco como aumento do colesterol LDL, principalmente LDL-C, e dos triglicerídeos, tá? Ou possível deficiência de cálcio. De modo geral, uma alta ingestão de alimentos de origem animal, especialmente carne vermelha e carne processada, tem sido associada a maior risco de doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, principalmente aqui câncer coloretal, e menor expectativa de vida. Até o momento não existem dados sistemáticos sobre os efeitos de curto e longo prazo da DC. Deixa eu mostrar para vocês aqui algo legal, é que eles mostram nesse próprio artigo aqui, olha as publicações que ele se baseia aqui. Pesquisas em redes sociais sobre motivação, comportamento alimentar, estado de saúde e aceitação social da dieta carnívora. Normalmente você entra lá no Instagram ou no Facebook, coloca os dados de como essa dieta ela vem sendo ali na sua vida, o lado positivo, desfechos positivos, em marcadores e etc. E normalmente as pessoas acabam aceitando, né, tendo aceitabilidade dentro dessa seita, e as pessoas continuam propagando esse tipo de conduta, né? E aqui, nessa publicação, tinham 170 participantes de 25 países, idade média de 42,8 anos, consumo predominante de carne bovina, peixes gordurosos, porco, ovos, laticínios, aves, vísceras e fruto do mar. Consumo ocasional de frutas, tá? Frutas, o ideal é que minimamente 400 a 500 gramas de fruta ao dia seja consumido, tá? No mínimo, mínimo mesmo, você vai consumir ali por dia uns 200 gramas ali, tá? Beleza. E o que é que eles observaram aqui de principais achados? Relatos de melhora de saúde geral, saciedade, sono, saúde mental e física, vantagens percebidas. Simplicidade, liberdade, paladar, desvantagem principal, baixa aceitação social. É muito difícil você conseguir ter um convívio social dentro de um tipo de dieta desse, principalmente quando você tem a ida para algum determinado lugar, com sua família, entes queridos, amigos, e normalmente você tem uma vasta gama de alimentos ali que estão disponíveis para poder fazer o consumo. E nem todo lugar vai ter disponível somente carne vermelha, né? Então, às vezes, até para a pessoa estar na conduta alimentar é um pouco mais difícil. Tá, vamos ver aqui outra coisa. Olha outra pesquisa aqui, ó. Pesquisa em redes sociais sobre motivação, padrões alimentares, estado de saúde e saciedade adeptos da DC. Foram 2.029 adultos, 67% homens, idade mediana de 44 anos, duração mediana de 14 meses, dieta baseada em carne vermelha, ovos, laticínios, vísceras e pequenas quantidades de outros alimentos animais. Os relatos, relato de melhora de saúde geral, saciedade, com certeza a saciedade tem de melhorar porque alto consumo de proteína, muito das vezes acima de 2 gramas quilo dia, tá? O que, por sinal, ajuda a promover a saciedade, um consumo de proteína maior, tá? Você tem maior estímulo ali
CCK, você tem estímulo ali de GLP-1 também, tudo bem? Então você vê, né, que ainda mostra aqui, ó, o que é que aconteceu além disso. Piora do perfil lipídico, relatada por 27% dos indivíduos, tá? Valores laboratoriais mostraram alterações em LDL-C. Esse LDL-C que é alterado é complicado. Colesterol total, PCR, GGT, razão, triglicerídeos, HDL. Houve redução de medicamentos para diabetes e perda de peso corporal em parte dos participantes. Uma coisa que a gente tem que ser levado em consideração, que muitos estão fazendo essa dieta carnívora ou dieta da selva, e normalmente por um consumo ali de calorias, pode-se ter um déficit calórico, tá? Dentro dessa alimentação que eles estão fazendo controlada. E o que ocorre, obviamente, é perda de peso corporal. Uma parte vai ser proveniente de água, glicogênio, músculo, outra parte vai ser ali de gordura, você pode ter uma diminuição de mineralização óssea, e etc. Só que normalmente, como você perde gordura também, a tendência é que alguns marcadores eles melhorem, ainda que não seja a dieta mais saudável do mundo. Principalmente porque associar somente a perda de peso ao déficit calórico, você não precisa. Você pode emagrecer comendo salgadinho, desde que você fique em déficit só que é saudável? Não é. Uma coisa é uma conduta em um tempo curto, como esse estudo aqui, ele avalia, e algo mais crônico ali, 2, 3, 4, 5, 6 anos, 10 anos da vida de um indivíduo, a tendência é piorar a qualidade de vida dele com esse consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, gorduras saturadas, né? Aqui. Outra coisa aqui. Em 2 dos 3 estudos que examinaram potenciais deficiências de micronutrientes associadas à dieta carnívora, vários nutrientes foram classificados como insuficientes em comparação com os valores dietéticos de referência, como deficiências variando conforme sexo e seleção alimentar. As ingestões relatadas ficaram abaixo dos valores de referência para tiamina, vitamina C, vitamina D, magnésio e ferro em mulheres, iodo em mulheres, potássio e cálcio. Além disso, a ingesta de fibra alimentar ficou muito abaixo da ingestão adequada e recomendada, frequentemente abaixo de 1 grama por dia. A vitamina A, por outro lado, excedeu substancialmente os valores recomendados. E no relato de caso de Wilson e Moen, 2025, o estado de saúde do paciente piorou durante a dieta carnívora. O perfil urinário de 24 horas se deslocou do modo desfavorável e o paciente precisou de maior dose de halopurinol para manejar crises recorrentes de gota. Após interromper a dieta carnívora, permaneceu livre de cálculos renais por 1 ano. O estudo não encontrou diferença significativa na diversidade ou funcionalidade do microbioma intestinal comparar a dieta carnívora e a dieta onívora. Tá? Discussão. De modo geral, a evidência disponível apresenta um quadro heterogêneo. O que seria um quadro heterogêneo? Onde os dados eles não são 100% robustos para que a gente tenha uma análise totalmente correta durante o tempo, tá? Seja por variações de marcadores, por conta de um déficit calórico ali mais agudo da dieta, ou até mesmo por ser justamente um estudo com um tempo e escopo pequeno para poder ser analisado, como também os próprios relatos de casos, dos próprios indivíduos que estão no planejamento, ser em redes sociais, o que não dá credibilidade aqui, não dá de afirmar que a dieta carnívora ela é algo positivo por isso. Marcado por grande variabilidade na forma como a dieta carnívora é implementada entre os estudos e por nível de evidência predominantemente baixo, segundo o National Health and Medical Research Council, níveis 3 e 4. Pessoal, quando o nível de evidência é 3 e 4, dentro da hierarquia de robustez de um estudo, de confiabilidade, é um nível bem baixo, tá?
Uma possível vantagem da dieta carnívora está na alta densidade nutricional e no valor biológico de alimentos de origem animal, como proteína. Esses alimentos fornecem micronutrientes essenciais e proteínas em forma geralmente mais absorvíveis e metabolizadas pelo organismo humano do que seus equivalentes vegetais, incluindo retinol, ferro M e aminoácidos essenciais, o que não condiz com a realidade. Por quê? Um alto consumo somente proveniente de carne vermelha não adequa a todos os micronutrientes essenciais que a gente precisa. Tudo bem? A exclusão completa de alimentos vegetais elimina compostos antinutricionais como lectinas, ácido fítico e taninos, o que pode aumentar a biodisponibilidade de nutrientes, como proteínas, zinco, ferro, cálcio, magnésio, fósforo, manganês, iodo, vitaminas A, E e D. Além disso, a carne contém compostos bioativos chamados no artigo de carne nutrientes, como creatina, L-carnitina, taurina, coenzima Q10, que participam de processo fisiológico e podem ser efeitos promotores da saúde. Apesar dessa alta densidade nutricional, as evidências atuais sugerem que a dieta carnívora não atende todos os valores dietéticos de referência para micronutrientes essenciais, além de ingestas insuficientes de potássio, cálcio, vitamina C, vitamina D, tiamina, magnésio, ferro, folato e iodo. Porque uma coisa é você ter ali a oferta vindo somente da carne vermelha, o que acaba sendo ineficaz no total necessário no final do dia, olhando pelos critérios de mínimo quantidade de micronutrientes para o indivíduo diariamente. Tá? Nutrientes presentes apenas em pequenas quantidades em alimentos de origem animal, como vitamina E, manganês e fluoreto, também podem ser motivo de preocupação, já que você tende a ter uma baixa. Dependendo do grau de restrição, a exclusão de laticínio ou vísceras pode aumentar ainda mais o risco de deficiência, já que a quantidade de cálcio muitas das vezes fica muito pequena. Uma coisa que normalmente acontece é que a ingesta de magnésio nesse tipo de dieta acaba sendo baixa. Isso pode predispor tensão muscular e cãibra, já que o magnésio ele ajuda a regular a entrada de cálcio nas células musculares. Sua deficiência pode favorecer o excesso de cálcio intracelular e irritabilidade neuromuscular. Muitos indivíduos em dieta carnívora aumentam a ingesta de sal, pois a redução de carboidrato diminui a insulina e a retenção hídrica associada ao glicogênio, promovendo natriurese e a perda de fluxo. Se o sódio e a água não forem repostos, podem ocorrer sintomas descritos como ketofluo, incluindo cefaleia, tontura e fadiga, além de maior risco de hipotensão ortostática no início da adaptação. O problema é que quando você aumenta muito a quantidade de sódio, você aumenta ali a perfusão e acaba também probabilidades de ter uma hipertensão arterial junto com o quadro excessivo de gordura saturada também sendo piorado, tá? E aqui a gente também tem um pouco de empirismo, onde normalmente aqui só está avaliando mecanicisticamente. Outro ponto crítico da dieta carnívora é a alta proporção de ácidos graxos saturados. As análises nutricionais demonstram que a ingesta de gordura saturada em planos de dieta carnívora excede substancialmente o limite recomendado pelo OMS de menos de 10% da energia total ser proveniente de gordura saturada. Esse consumo elevado pode aumentar o risco da doença coronariana de longo prazo. Vários estudos também relatam aumento de triglicerídeos e LDL-C em indivíduos que seguiam dieta carnívora. Evidências atuais indicam que a razão LDL-C e a polipoproteína B pode ser um marcador mais informativo para avaliar risco de doença cardiovascular aterosclerótica. Há evidência de casos indicando que perfis lipídicos fisiológicos podem persistir apesar da alta ingesta de gordura em indivíduos isolados, mas não está claro se altíssimas ingestões de carne relatadas em alguns grupos, chegando a 1,5 kg, né, 1.500 gramas ao dia, inclemente às alterações lipídicas associadas se traduzem em maior risco cardiovascular, dadas a quantidade e qualidade limitada de dados. A ingesta extremamente baixa de fibras é particularmente relevante. A fibra alimentar é reconhecida como um fator preventivo importante para doenças cardiometabólicas,
A ingesta adequada de fibra se associa à redução de colesterol total, melhora de resposta pós-prandial de glicose e insulina, sendo recomendada na prevenção e manejo de diabetes e da doença coronariana. A fibra também sustenta a função gastrointestinal normal, aumentando o volume fecal e reduzindo o tempo de trânsito intestinal. A OMS recomenda pelo menos 25 gramas de fibra ao dia. E normalmente quem faz esse tipo de dieta não chega nem a 10 gramas ao dia. Enquanto a dieta carnívora frequentemente fornece menos de 1 grama de, tá vendo? Carece também fitoquímicos bioativos com propriedades antidiabéticas, antioxidantes, anti-inflamatórias e anticancerígenas. A própria razão de ômega 3, ômega 6 e ômega 6 e ômega 3 fica desbalanceada. Consumo de carne e laticínios crus também carrega riscos microbiológicos importantes, especialmente por patógenos como salmonella e listeria. Até o momento, não há evidência científica que apoie benefícios de consumo de produtos animais cru, enquanto o risco de infecção é bem estabelecido. Crianças pequenas e indivíduos imunocomprometidos são especialmente vulneráveis. Tá? Então, a gente vê aqui, olha só, os achados dessa revisão indicam que a dieta carnívora pode produzir melhoras de curto prazo em certos indivíduos. No entanto, o conjunto geral de evidências sugere que esses efeitos provavelmente são impulsionados por percepções subjetivas, possíveis respostas placebo e adaptações metabólicas associadas à cetose, mais do que avaliação científica. Só que, como eu falei, essa cetose é difícil de acontecer porque normalmente o consumo desses indivíduos excede 2 gramas de proteína quilo ao dia, tá? E o consumo de proteína tem que ser extremamente baixo, assim como também o consumo de gordura tem que ser mais alto para que se entre em cetose. Senão você, com esse consumo de proteína, consegue fazer gliconeogênese, tá? Fazer glicose através de proteína. Devido à exclusão extrema de alimentos de origem vegetal, a dieta carnívora carrega risco elevado de deficiências de micronutrientes, alterações diversas no perfil lipídico, ingestão extremamente baixa de fibras e potenciais riscos renais e cardiovasculares. Além disso, influências sociais e comunidades online parecem exercer papel importante na adesão, enquanto a baixa aceitação social e o ceticismo de profissionais de saúde podem gerar conflitos. Do ponto de vista ecológico, a dieta carnívora também se opõe aos princípios da nutrição sustentável. Tá? Diante da evidência científica muito limitada, classificada predominante como nível 3 e 4, com amostras pequenas, ausência de grupo controle e curta duração dos estudos, ainda não é possível avaliar de forma confiável a segurança a longo prazo da dieta carnívora com base nos dados disponíveis. A adesão de longo prazo à dieta carnívora não pode ser recomendada e não deve mesmo. Então, vocês viram, é um vídeo um pouco mais longo, mas pelo menos aqui a gente tem uma base para poder mostrar a vocês como essa dieta carnívora, de modo geral, ela não é e não deve ser recomendada justamente porque ela faz um desbalanço de razão HDL, triglicerídeos, LDL, ela piora os níveis glicêmicos, tá? Já que você pode ter uma resistência insulínica mais avantajada devido ao consumo de gordura saturada maior, tá? E também, normalmente, algumas mudanças são reflexos de uma possível credibilidade à cetose. Só que a cetose, a gente sabe que para que você entre em cetose, você tem que estar com um consumo de proteína bem restrito para uma quantidade alta de carboidrato, de gorduras, perdão. E, na verdade, nessas dietas carnívoras ocorre o inverso, né? Uma alta quantidade de proteína e uma alta quantidade também de gordura. Então, realmente, de fato, não é algo a ser aconselhado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse tipo de vídeo é normalmente mais longo, dificilmente todas as pessoas vêm até o final. Mas se você viu até o final, comenta aí, estudo com o Nutri. Valeu, gente.